Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não entram no reino. Mateus capítulo 5 versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, Yahshua foi bem claro que se não formos mais justos que os fariseus não entraremos no reino dos céus, mas para isso é necessário lembrarmos como os fariseus hipócritas se comportavam para agirmos de forma diferente deles. Em Lucas capítulo 12 versículo 1 Yahshua fala, para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, para começar, vemos que muitos deles eram hipócritas, e uma pessoa hipócrita não vive aquilo que fala. Os fariseus oravam querendo ser vistos e se achando melhores que os outros e mais santos. Os fariseus cuidavam mais na aparência exterior do que do interior, e por fora pareciam homens justos, mas por dentro haviam perversidade. Tudo o que fazia correndo atrás dos seus interesses próprios e de perseguir quem não concordava com eles. Os fariseus tramaram o mal em secreto, mentindo para eles mesmos, dizendo que estavam fazendo isso pelo Pai Celestial, mas Yahshua disse para eles que o pai deles era o diabo. Yahshua disse em Mateus capítulo 23 versículo 15 que os fariseus percorriam terra e mar para fazer um convertido, e quando faziam o transformavam em 7 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios estavam sendo. Yahshua também disse em João capítulo 8 versículo 44 que eles gostavam de fazer a vontade do pai deles, que foi homicida desde o princípio, pois eles mentiam, e quem mente se torna filho do diabo. Eles viviam buscando conhecimentos sem fim, e havia muitos debates mais sinagogas e nos sidrenios, sempre divididos entre fariseus e saduceus, uma imensa guerra de conflitos por poder e influência política, e muitos deles serviam a Roma em troca de poder. Ou seja, até aí vemos que mentira, hipocrisia, ego, vaidade, tramar a maldade contra o próximo, buscar conhecimentos para ser sábios aos seus próprios olhos e servir por interesse são atitudes que os fariseus muito demonstraram, e isso acontece nos dias hoje, pois antes os fariseus estavam limitados apenas a dentro do sinédrio e das sinagogas. Hoje estão nas casas religiosas, que se autodenominam igrejas, e estão também fora das religiões, abrindo canais, páginas e grupos e ensinando falsos estudos, dizendo que é em nome de Yahweh, mas as atitudes são opostas ao que Yahshua ensinou. Então devemos estar atentos a isso para não sairmos das casas religiosas cheios de fariseus e cair na mão de fariseus falsos despertos. Yahshua diz que nem todos aqueles que diz Yahshua entrará no reino dos céus, pois ele mesmo sabe que tem muitos falsos obreiros e vocês não podem se deixar cair nas mãos deles. Então comece orando, pedindo a Yahweh o discernimento espiritual e que ele lhe guie para quem realmente está fazendo a vontade dele, ensinando simples, a conduta verdadeira. E quando você vê alguém pregando isso, então escute e mude sua forma de viver, pois é necessário uma mudança radical de vida para entendermos que em nós não deve haver essas características de fariseus. Temos que ser verdadeiros, íntegros, pacientes, cheios dos frutos do Espírito. Devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Devemos praticar o amor e o perdão, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Alertamos aos irmãos que não busquem ter holofotes, não façam o bem para serem vistos pelos outros, para não cair na hipocrisia dos fariseus. Não fiquem pensando em como se vingar de alguém que o feriu, pois os fariseus fizeram o mesmo. Falando nisso, aceitem a exortação para sua correção, pois Yahshua deu a chance para muitos deles se corrigir e pouquíssimos souberam aproveitar essa oportunidade. Da mesma forma, muitos de vocês estão ouvindo essa mensagem enquanto ainda tem tempo, mas não esqueçam, irmãos, o mal enviará ciladas para vocês caírem. Por isso tenham cuidado, pois da mesma forma que os fariseus falavam de Yahweh, mas tramaram a morte de Yahshua no madeiro, assim muitos hoje dizem Yahshua, mas matam a fé de muitos colocando fardos, fazendo escândalos e se comportando como as religiões. Então é aconselhável ficar longe de todo aquele que se diz irmão, mas se comporta como fariseus. A mensagem do Evangelho é clara e muitos fariseus dificultam a vida lendo a Bíblia do começo ao fim para as pessoas, mas sem explicar como viver, sem ensinar a conduta. Todo mundo quer ensinar hoje, mas não ensinam o que os apóstolos tanto fizeram, que foi unir a igreja primitiva em uma só conduta, um só amor, uma só fé, seguindo a Yahshua sem permitir com que os membros os idólatras. E hoje as pessoas estão aceitando ser idolatrados, estão fazendo blusas, colocando adesivos nas casas e nos veículos, e quando você olha, todos estão discutindo supostos fermentos e contradições enquanto expulsam todo dia do meio, como se fosse a nossa função jogar alguém fora. Em Mateus capítulo 13 do versículo 47 ao 58, Yahshua deixa bem claro que a nossa função é pescamos as pessoas, e no final ele separará. Mas os fariseus modernos insistem em jogar fora as pessoas como se fosse lixo. Tomem cuidado, irmãos, não vão atrás de briga com ninguém, continuem sendo simples e humildes, orem para Yahshua que ele é
O perfeito exemplo: prefiram ouvir e perguntar suas dúvidas aqui no canal e assim que acabar o vídeo ir ao quarto orar ao Pai e pedir que Ele lhe ajude a praticar. Sejam como crianças na pureza e sempre façam o bem sem falar mentiras e evitem ao máximo murmuração. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Se alguém perguntar a respeito da sua fé, fale dos nomes que é Yao e Yao Shei. Não esqueça de falar da conduta que é essencial e se o ouvinte não concorda, deixe, pois a semente foi plantada e se for da vontade do Pai irá gerar sede, se não for o testemunho ficou, se a pessoa quiser. Os apóstolos eles largaram tudo e todos aqueles que Yao foi chamando ao longo do tempo também largou a tudo para a dedicação total ao Evangelho para instruir aos demais que tomassem cuidado na vida cotidiana. Então alguns eram para a dedicação total para instruir e outros para aprender e praticar, mas ambos eram para serem exemplo para os descrentes. Tudo isso em humildade sem se achar melhor que ninguém e até hoje continua da mesma forma. Então se Yao te chamou para viver totalmente para ele, viva. Confie, mas não haja nunca por conta própria. Yao chamou você apenas para ouvir e viver, ouça quem Yao usa. Não seja trapaceiro como as pessoas no mundo que tentam passar a perna uns nos outros e ajude tantos que vivem se dedicando totalmente ao Evangelho quanto qualquer um que Yao colocar em seu caminho. Esteja alerta e vigie, pois por mais que distantes uns dos outros somos a igreja de Yao Shei, devemos estar com as lamparinas acesas esperando o noivo fazendo aquilo que foi nos ordenado.